Aleluia. Eu saúdo a minha amada família, em nome de Jesus, amém, família? Amém. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo encontrar. Não posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Transpondo as tracas do rei, mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu quero até agora posso ver, contemplar, Aleluia! por Glória a Deus! isso eu canto glória. Oh, glória! Exaltado é o Senhor! Glória a Deus! Da minha fé, glória ao autor da minha fé. Aleluia! Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Exaltado é o seu nome! Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Aleluia! Agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória. Oh, glória! Glória ao autor da minha fé. Glória a Deus. Glória ao autor da minha fé. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Glória ao Senhor. Oh, aleluia! Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, Aleluia! glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória seja bendita a ti! Glória a Deus! Glória a Deus. Santo tu és! Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos foram abertos, né, irmão? Louva a Deus. Aleluia, louvor, com certeza, ele fala muito aos nossos corações. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Né? Aleluia! Aleluia, o Senhor, aleluia, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pastor Luciano, chega para cá.
Aleluia, glória a Deus. Vamos, aleluia, ouvir mais uma vez nosso pastor no nome do Senhor Jesus. Pô, eu queria pedir o irmão. Solivaldo. Hã? Solivaldo. Seu Livaldo? É, Solivaldo. Seu Livaldo? Vem cá, seu Livaldo. Canta mais um hino aqui. Meu Deus. Vamos aí, Aquele hino que o senhor cantou na semana passada. Creio no Deus que pode. Aleluia! Eu saúdo a minha amada família mais uma vez. Glória a Deus! Senhor, no Deus que pode tudo e dar a luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nessa verdade tão quem está caindo se levanta pela virtude que essa palavra tem. É forte como o amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio, Aleluia, glória a Deus! e o mar vermelho dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova dos leões, não tinha medo em nós, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como o amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio que o fogo lá do céu mesmo caiu e o holocausto subiu. Viram que o Deus Elias é o Deus de Israel. Creio que as tuas lutas poderão passar. Basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal.
doce como mel, fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Amém? Exaltado é o teu nome, Rei. Aleluia. Deus Em nome forte, da luz, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na outra semana, quando eu estive aqui, acho que foi na passada agora não, né? Foi na retrasada. E eu angustiado, nós, esse final de semana agora, vamos fazer um evento aí de evangelismo de relacionamento, e eu estava muito angustiado por conta desse trabalho. E quando eu cheguei aqui, o irmão Ivaldo estava cantando aqui, depois do hino que ele cantou, ele começou a cantar esse hino aí, cara. E tipo assim, foi Deus falando diretamente ao meu coração, porque aí ele cantando sobre Daniel, Elias. Aí eu pensei, cara, o mesmo Deus que estava com esses caras está comigo também, está com a gente. Então isso para mim foi de uma edificação muito própria, muito particular, porque a situação que estava Daniel, pô, era uma situação improvável, né? A mesma situação que estava Elias era uma situação improvável, né? Mas Deus livrou aqueles homens. Por que Deus livrou aqueles homens? Porque eles estavam no centro do propósito de Deus. Eu acredito que a única coisa que nós devemos nos preocupar nos nossos dias é de estarmos no centro do propósito de Deus. Uma vez que nós estivermos no centro do propósito de Deus, Deus ele obrigatoriamente tem um compromisso com a gente, né? Então isso foi cair para mim, né, direto, foi de uma edificação muito própria, e por isso que eu pedi o nosso irmão para louvar o Senhor novamente hoje, e esse hino ressalta a palavra do Senhor, cara. E glória a Deus. vou falar uma coisa para você: se você se firmar na palavra, acabou. E o próprio Jesus falou que se você ouvir a palavra dele e praticar, a sua casa vai ser semelhante a uma casa que é edificada na rocha. Isso é Mateus 7. Ouvir a palavra do Senhor e praticar, o exemplo é que a sua casa, a sua vida, o seu coração, o seu ser, vai ser semelhante a um homem que edifica a sua casa na rocha. Por quê? Vai vir vento, tempestade, e vai combater contra a sua casa, vai combater contra a sua vida. Mas pelo fato de você estar firmado na palavra, cara, nem vento, nem tempestade vai te derrubar. Agora, se você ouvir a palavra do Senhor e você não praticar, que aí é onde é o segredo, a questão não é só ouvir. E o que mais a gente, principalmente a gente que trabalha com evangelismo, a gente depara com pessoas que ouvem com muito prazer a palavra do Senhor. Mas a questão não é só ouvir. A Bíblia fala de você ouvir e praticar. Se você ouvir e praticar, aí a sua casa vai ser semelhante a um cara que edifica a casa dele na rocha. Aí edificando uma casa na rocha, essa casa tem fundamento. Essa casa está solidificada. É difícil derrubar essa casa. E nesse caso, Jesus fala que é impossível a sua casa ser derrubada, uma vez que você ouvir a palavra do Senhor e praticar. Agora, se tu ouvir essa palavra e não praticar, a sua casa vai ser semelhante à casa do cara que faz a casa dele na areia. Porque vai vir vento, vai vir tempestade. Uma hora ou outra, essa casa vai cair, mano. Por quê? Porque só ouviu a palavra do Senhor, mas não praticou o que está escrito. E esse louvor é terrível, porque ele fala exatamente, nos traz exemplos de homens de Deus que ouviram, receberam a palavra e praticaram. E no que diz respeito a crer, acreditar no que está escrito, a prática é o caminho para termos uma casa ou uma vida firmada nele. A própria Bíblia vai dizer para mim e para você
que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, tem que acreditar que Ele é galardoador daquele que o busca. Logo, cara, não adianta a gente ficar todas as terças, outros irmãos, segunda, quarta e tal, estar aqui todos os dias, você na sua vida devocional e tal, ouvindo a palavra, lendo a palavra, tendo trocentos tempos de oração, se você não crê no que está escrito. Meu Cara, Deus, fala Deus. O segredo de termos a nossa casa firmada é pelo fato da gente acreditar no que Cristo falou, acreditar no que está escrito. Glória E a Deus. acreditar no que está escrito tem a ver com você estar firmado não nas coisas aparentes, não naquilo que os teus olhos veem ou naquilo que a circunstância te mostra. Estar firmado na palavra é mais ou menos assim: Deus chegar para você, 100 e tantos anos que não chove. Para você pensar. Teve gente que nasceu e que morreu sem ver chuva. Aí Deus chega para você, como é que é seu nome? Gustavo. Construa uma arca que vai chover. Olha que doideira. Mas calma aí, Senhor. Tem tantos anos. Eu nasci. Não, eu nasci Noé, não. Noé viu chuva. Mas teve gerações que nasceu e que morreu e não viu chuva. E tu falas para mim. Agora outra coisa. Qual era a profissão de Noé? Vocês sabiam? Vocês sabem? Noé era agricultor. Noé cuidava da terra. Noé plantava e colhia. O que tem a ver um agricultor com um construtor? Nada a ver. Deus estava provocando que Noé virasse da noite para o dia um construtor civil. Noé teria que adquirir habilidades que não estavam dentro do ciclo de vida dele. Noé estava acostumado a lançar a semente, a arar a terra, estava acostumado com isso. Mas Deus lança uma proposta fora da vida dele. Cara, olha só, eu preciso de você, Gustavo. Tá bom, Senhor, eu estou aqui, sou teu servo. E quando a gente fala, quando Deus nos propõe algo e a gente se propõe a atender o que Deus quer, a gente entende que Deus vai dar para a gente segundo aquilo que a gente sabe fazer. É ou não é? Porque quando a Bíblia fala que Deus não dá prova além do que você ou que eu, que nós possamos suportar, a gente acredita que Deus vai dar exatamente aquilo que a gente sabe fazer. Não é isso? Por exemplo, Deus não vai chamar para o ministério de louvor aquele que não sabe cantar. É ou não é? Não, mentira. Claro que chama. Sabe por quê? Em termos numa concepção absurda de Deus. Deus é doido. Deus é maluco. E Deus fala para Noé assim: cara, eu preciso de você. Eu preciso que você constitua um barquinho. Aí Noé, um cara muito obediente a Deus, falou: então beleza, Senhor, eu estou aqui, estamos juntos e misturados, não é assim? TMJ, no WhatsApp é TMJ, Senhor. Aí Deus fala para ele como seria esse barquinho ou essa arca. Essa obra iria durar pelo menos 120 anos. Você sabe o que quer dizer isso? E outra coisa, toda a família de Noé estaria inserida nesse plano. Para pensar, Noé chamando a nora dele, dizendo: olha, minha nora, agora não dá para engravidar. Você vai ter que esperar um tempo. Meu filho, agora não dá para você comprar a moto que você queria comprar para sua família. Não dá para você comprar o carro que você gostaria de comprar. Agora nós vamos ter que criar um plano entre nós para a gente atender a voz do Senhor. E esse, tá, pai, mas quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo a minha esposa vai ficar sem engravidar? Ah, rapidinho, pô. É só um tempinho. Quanto tempo, pai? 120 anos só. Só 120 anos, pai. É, só 120 anos. Aí tá, você imagina Noé agora falando para Deus: Senhor, quem é que vai fazer isso? Porque eu não sei fazer. Só que, cara, Noé estava baseado na palavra. Ele tinha consciência daquele que o havia chamado, entendeu? Foi Deus quem o chamou. Não foi o principal daquela época, não foi o rei, não foi o imperador, foi Deus. E quando Deus nos chama para algo, ainda que você não tenha possibilidade de exercer, o próprio Deus te dá.
Porque a Bíblia é clara em dizer Glória que a Ele Deus. provê as ferramentas para aquele que trabalha. Glória a Deus. Esse cara ouve a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, ele tem possibilidade de exercer aquilo que Deus mandou, simplesmente porque ele não só ouve, mas porque ele pratica. E é porque ele pratica que o nome dele está inserido em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. E a vida cristã constitui em ouvir a palavra de Deus e praticar. Meu amigo, quantas pessoas você conhece que já passaram por uma situação como essa, que já viveram, que já viram, que já ouviram a palavra do Senhor tanto tempo, mas quando saíram desse mesmo ambiente, a vida deles continuaram a mesma? Quantos e quantos? Sabe por quê? Não estou aqui para julgar, mas é simplesmente, eu acredito, por ter ouvido a palavra do Senhor, mas não ter praticado. E se a gente ouvir essa palavra e a gente não praticar, se a gente ouvir essa palavra, não adianta a gente ouvir que Deus é com você todos os dias da sua vida, se no primeiro momento de tribulação você endoidar o cabeção e achar que tem que beber mesmo, que tem que cheirar mesmo, porque você tem que resolver com o teu braço. Não adianta nada. A questão é você entender, não, cara, Deus é comigo. Está caindo o telhado na sua cabeça, não, mas Deus é comigo. Porque Ele é fiel, e Ele falou que se eu passar no rio, Ele vai passar comigo. Se eu pisar no espinho, Ele vai pisar junto comigo. E cara, se tem uma coisa que o nosso Deus não faz, Ele não se arrepende. Você sabia disso? A Bíblia fala, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que? Porventura, diria o Senhor. Glória a Deus. Diria Deus e não cumpriria? Claro que não. O Deus que nós servimos, não existe sombra de variações nele. Ele é e ponto. O nosso Deus, ele não tosquenece. Sabe o que é isso? Deus não pisca. Os olhos dele se mantêm abertos desde sempre. A Bíblia fala que ele tem os olhos atentos sobre todos nessa terra. Deus não pisca. Não existe sequer uma fração, 1/1000 de segundo que Deus tenha perdido da minha e da sua existência. Porque os olhos deles estão atentos sempre. A Bíblia fala, cara, que Deus não se arrepende. Glória a E Deus. uma vez que Ele falou, é exatamente aquilo que Ele Aleluia. falou. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Mas não é isso que eu quero compartilhar com você não. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas como estes? Respondeu Simão: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus a ele: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor disse para ele: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou a ele pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode se sentar aí. Glória a Deus. Eu não vou me alongar tanto, mas essa palavra aqui é muito própria para mim e para você nesses dias, porque fala claramente a respeito de determinado tempo da minha vida e determinado tempo da sua vida. Você sabe que a vida cristã é como uma roda gigante, não é isso?
Uma hora você está lá em cima, outra hora você está descendo, mas não chega cá embaixo, aí você volta lá para cima de novo. Essa é a vida cristã. E a vida desse cara representa exatamente isso. Um homem que tem o primeiro contato com o Senhor, e quando ele tem o primeiro contato com o Senhor, foi na pesca maravilhosa, quando a Bíblia diz que Jesus está ensinando para a multidão, de modo que Jesus está na beira da praia, ainda na areia, só que a multidão foi chegando, imprensando Jesus, e ele foi se afastando para o mar, aí ele já estava dentro da água, Jesus foi se aproximando, porque a multidão foi enchendo, aí a Bíblia vai falar, que quando Jesus chega num certo ponto, que a água já estava, né, cara, assim, até certo ponto, ele pede um barco emprestado para Pedro. Aí Pedro está do lado, emprestou o barco para Jesus, Jesus sobe ao barco e começa a falar, a ensinar a respeito da palavra, ensinar a respeito das boas novas. Esse é Pedro. Pedro, alguém imperativo. Pedro, um homem que Ed Renekiewicz, é um cara que eu gosto muito de ouvir, diz que Pedro poderia ser um homem exagerado. Por quê? Porque exatamente nesse episódio, quando Jesus pede o barco emprestado a Pedro, chega um ponto da situação que Pedro, ele pula do barco, ele diz para Jesus, cara, não se aproxime de mim, porque eu sou um pecador, e pula do barco. E isso demonstrando uma atitude exagerada. Não precisava Pedro fazer isso, mas Pedro fez, porque Pedro era um cara sem limites. Pedro era um cara colérico, sanguíneo, na verdade, que queria provar a todo custo o seu amor. Esse era Pedro. Pedro era o crente do primeiro amor, aquele que queria porque queria morrer por Jesus, né? E você conhece a história. Pedro era aquele que constantemente declarava, não, eu não vou sair mais da tua presença, Senhor, e de maneira nenhuma eu não cheiro mais, nunca mais eu vou cheirar, nunca mais eu vou fumar maconha, Senhor, jamais, eu não roubo mais de ninguém, Senhor, muito pelo contrário, agora eu tive encontro contigo e eu te amo a todo custo. Esse era Pedro. E eu não sei se você, eu falando assim, você consegue se identificar nessa fala, mas eu consigo me identificar, porque essa foi uma base da minha vida. E Pedro, esse cara, ele experimentou com tanta propriedade uma revelação que não foi dada a homem algum, porque mesmo sendo esse ser humano falho, esse ser humano intrépido, esse ser humano que falava pelos cotovelos, esse ser humano que liderava tudo e todos, esse ser humano que governava a conversa, esse ser humano que depois, ele sendo discípulo, a Bíblia vai contar que sempre quando alguém queria indagar alguma coisa com Jesus, eles pediam para quem falar? Pedro. Quando eles queriam indagar alguma coisa que Jesus houvesse falado, alguma revelação que o Senhor liberou para eles e não aconteceu, alguma coisa bem próxima, Pedro, pergunta a ele. Esse negócio está meio estranho. Agora, quando eles queriam pedir um favor a Cristo, eles chamavam João, porque João era o apóstolo amado, era o discípulo amado, aquele que dobrava a sua cabeça no ombro do Senhor. Então eles pediam João. Mas quando eles queriam indagar, eles pedem Pedro. Por quê? Porque Pedro era um discípulo de coragem, era um discípulo determinado, era um discípulo destemido, era um discípulo que estava ali no meio da galera e aparentava estar, porque queria estar, e ele era aquele que queria explicação para tudo, e era aquele que não levava desaforo nenhum para casa, a ponto de um dia Jesus chegar para Pedro, na verdade Pedro chegar para Jesus, sendo esse cara que queria falar tudo, agora ele meio que tenta querer se mostrar para Jesus. E ele fala, meu mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão, aquele que me ofende? É 7? Porque ele queria se mostrar. No meio de todo mundo, ao invés de chamar Jesus no canto e trocar uma ideia, não, ele chama Jesus no meio de todo mundo. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí nem espera Jesus responder, é 7? Aí Jesus, né, como conhece o nosso coração, ele fala, não, meu filho, é 70 vezes 7. 490, mas né? se acabou os 490, começa tudo de novo. Não, vou te explicar uma coisa agora.
Israel, quando sai do Egito, lá atrás no Egito, Êxodo capítulo 18, depois você vê isso aí, Israel, depois que passa o mar, dá passagem no mar, até chegar ao pé do Monte Sinai, Israel caminha 49 dias. São 7 vezes 7. 7 semanas Israel caminha. São 49 dias. No 50º dia, que é os 50 dias, Israel recebe a tábua da lei. E esse recebimento da tábua da lei, até hoje, eles celebram, que é a festa do Shavuot, ou seja, que é a festa do Pentecostes. Pentecostes, na verdade, são a festa dos 50 dias. Os judeus têm muita coisa com esse negócio de número. E acredita-se que quando Cristo fala com Pedro 70 vezes 7, na verdade, Jesus está fazendo uma alusão aos 7 vezes 7, quando Israel caminha lá. Por quê? Porque Israel caminha 7 vezes 7, só que cada dia da semana, Israel tinha que trabalhar uma área da sua vida. Israel tinha que trabalhar justiça, perdão, amor, fraternidade, unidade. A cada dia da semana Israel tinha que trabalhar. Por quê? Porque se 7 vezes 7, 49, que no último dia, dá os 50, revela a plenitude de Deus, porque 50, o número 50 na Bíblia, revela a plenitude, ou seja, é o tempo do júbilo. Vocês já devem ter ouvido ou visto por aí igrejas celebrando o jubileu, não é? O ano de jubileu, vocês já viram? Que são 50 anos de existência da igreja, existência do ministério, e isso é bíblico. Só que no jubileu, por revelar o tempo da plenitude de Deus, é o tempo em que Deus habita e opera em primazia. 50 dias, ou 500, na verdade, fala a respeito de Deus operando e imperando e nada mais. E o jubileu, aqui vou abrir um parênteses, na verdade, a gente entende que tem que ser celebrado, mas a gente não celebra conforme tem que ser feito. Por quê? O jubileu dos judeus era assim: ao final de 50 anos, cada chefe de família que tinha a sua terra perdida por conta de uma dívida, você tem uma terra, você teve que vender porque você ficou endividado, vendeu. 50 anos após, essa terra era devolvida para você, para te dar a chance de você se levantar e participar novamente do desenvolvimento da sociedade. Aí eu pergunto para você, qual foi a igreja que você foi, que estava celebrando o ano de jubileu, que você viu a igreja devolvendo a oferta do dízimo de alguém? Aonde foi? Então está estranho, né? Não está muito legal. Mas vamos lá. Jubileu significa júbilo ou alegria, que é o tempo da plenitude de Deus. Aí quando Jesus fala para Pedro assim, cara, você tem que perdoar 70 vezes 7, na verdade não é 490. Na verdade é que você tem que perdoar no sentido pleno de Deus. O seu perdão tem que revelar a atuação plena de Deus, entendeu? Não é 490. Por quê? Porque quem perdoa como Deus perdoou, só perdoa uma vez. Não é? Se tu perdoar, Jesus falou assim, perdoa os teus irmãos como eu perdoo. Jesus nos perdoou quantas vezes, irmão? Jesus morreu em prol do meu e do teu pecado quantas vezes? Vocês sabem? Quantas vezes? Uma só vez. Então, na verdade, Jesus está falando para Pedro, não, cara, não é 7, é uma vez só. Porque se você precisar perdoar o mesmo irmão que te ofendeu antes de novo, isso revela que você não perdoou o teu irmão nada. Então Jesus está falando a respeito disso. Esse é o Pedro, do Pedro que queria pegar Jesus, entendeu? E queria dar uma galha, mostrar que era mais sábio, mostrar que sabia mais, mostrar que era melhor. Aí um dia Jesus chega para a galera e Pedro está no meio, os discípulos estão ali. Aí Jesus pergunta assim, olha só, o que é que as pessoas falam a respeito de mim? As pessoas me veem como quem? Aí um se levantou, cara, tem gente achando que tu é Elias. Aí o outro falou, não, cara, na verdade, eu estava ali na padaria de manhã comprando pão e o pessoal estava comentando a respeito do Senhor, e o pessoal falou que tu é João Batista. Aí Jesus encerra o assunto dizendo, tá, beleza, um está falando que é João Batista, outro está falando que é Elias, e vocês acham que eu sou quem? Aí entrou um silêncio, assim mesmo, do jeito que está aqui. De repente, quem se levanta? Pedro. E Pedro diz assim, olha, tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo. Jesus se levanta como num tom não assustado, né? Mas feliz, e diz assim: cara, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Toda vez que você lê na Bíblia, Bar-Jonas, Bar-Jesus, Bartimeu, esse Bar é filho. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar-Jesus, filho de Jesus. Aí, Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E Jonas aí no grego é João. Bem-aventurado és tu, filho de João. Sabe por quê? Porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí entrou uma vaidade no coração de Pedro. Rapaz, não foi nem carne nem sangue que me revelou, mas não foi nem carne e nem sangue que me revelou. Sabe por quê? Porque lá atrás eu falei: eu não vou abandonar Jesus. Eu falei que eu vou provar o meu amor a todo tempo e a toda instância por Ele. O Espírito de Deus me revelou, porque eu me entreguei de fato e de verdade. Eu não sou como fulano, Bertano, Ciclano, que está aqui e nem ora direito. Eu não sou como fulano, Bertano, Ciclano, que está aqui e nem ouve, e nem obedece às regras. Eu não sou como os tais. Não, o Espírito me revelou, porque eu sou de verdade, que eu me entreguei de verdade. Eu não sei se isso acontece aqui, eu só estou falando assim. Glória a Deus. Porque eu me entreguei de verdade. Aí Jesus fala assim: cara, olha só, sabe o que vai acontecer? O Filho do Homem vai ser entregue à morte, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí entra de novo o profeta empolgado. Não, você está doido? Você nem sabe quem é. João falando para Jesus: tu nem sabe quem tu és. Você está doido? Porque olha, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, que eu vou entregar Jesus veio para entregar a vida por Pedro, e Pedro agora falando: eu vou entregar a minha vida, tenha dó de você, porque eu vou entregar a minha vida por você. Não vou deixar ninguém te levar. Aí Jesus fala assim: Pedro, Pedro, você está muito empolgado. Só porque você foi no monte hoje, vai lá e botou a mão na sua testa, você rodou. Só porque você falou uma língua estranha, toda embolada aí, igual aqueles coleiros, todo no canto, não tá? Balai. Eita Deus! Menos. Não, Senhor, você não está entendendo. Eu não quero saber da minha mulher, eu não quero saber do meu pai, eu não quero saber da minha família. Meu negócio agora é o Senhor. Você está falando menos. Já vi essa novela em outro lugar, menos. Não é assim, menos. Em verdade, eu vou te falar uma coisa: o galo não vai cantar antes que 3 vezes você me negue. Cara, isso foi um choque para Pedro. Isso foi um choque. Como assim? Como assim? Cara, eu jejuo, eu oro, eu estou uma semana sem comer, sem tomar café, e agora vem Jesus falar para mim que eu não sou crente de verdade nada? Como assim? Eu decidi deixar as drogas ou a minha vida lá, para ter uma vida nova aqui, para ser crente de fato, de verdade. E Jesus fala para mim que isso tudo é conversa fiada, que isso que eu estou externando aqui não é de verdade, que o meu amor é uma história, uma conversa fiada. Jesus falou isso para Pedro. Não, Pedro, isso é tudo conversa fiada, tá? Isso é tudo história. Sabe por quê? Você está falando isso aqui agora, mas quando a chapa realmente esquentar, quando o negócio ficar sério, quando você sair no portão e você escutar vai novinha, quando for carnaval, quando alguém chegar para você e falar: tá vendo, ó, tá boa, essa aqui é da Mangueira, toma aí. Aí Pedro fala: vou provar para ele que ele está enganado. Aí Pedro caminha com Jesus, mas naquela, tipo assim, a primeira oportunidade eu vou provar para ele. Aí Pedro fica ignorante. Aí qualquer pessoa que quer se aproximar de Jesus, as crianças chegam perto de Jesus, aí Pedro entra na frente: não, eu não mexo não. Aí eu já faz, sabe aquele negócio? Fazer aquelas coisas olhando para Jesus, tipo assim: aí, eu falei, eu estou aí, protegendo. Aí Jesus veio: para, irmão, deixa as crianças virem, rapaz, você está doido, delas é o reino de Deus.
Pedro, você está equivocado, não é assim a coisa. Aí de repente chega a hora, Jesus vai para o Gólgota. Aí lá no monte, você conhece a história, os soldados chegam. E quando os soldados chegam para pegar Jesus, é uma coisa muito linda. Primeiro que na verdade não foram os soldados que pegaram Jesus, você sabia disso? Na verdade foi Jesus que se entregou aos soldados. Ele falou, cara, a minha vida, eu sou a vida. Ninguém tira a vida de mim, cara, eu mesmo dou. Aí o soldado chega para Jesus, o que Pedro faz? Vocês lembram? Ele pega o punhal, a faquinha, minha avó dizia que é um capa-gato, né? Uma faquinha desse tamanho assim, Pedro pega e tira a orelha do cara. Aí Jesus fala, Pedro, você não entendeu, Pedro. Mais uma vez Pedro deu uma furada. Você não entendeu, Pedro. Quem com ferro fere, Pedro, com ferro será ferido. Você não entendeu que o teu lado religioso está obscurecendo quem de fato você é? Você não entendeu, Pedro, que o teu coração ainda está escuro, obscuro. Você está aqui afastado de todo rumor de problema, mas você ainda não perdoou quem você deveria perdoar. Mas você quer obscurecer isso com a tua subida no monte, você quer obscurecer isso com a sua calça comprida, você quer obscurecer isso com a blusa de manga comprida, você quer obscurecer isso sendo sério, não rindo com teus irmãos. Aí Jesus fala, você ainda não entendeu nada. Glória a Deus! Não entendeu, cara? Você não entendeu que o Evangelho, na verdade, tem a finalidade de te transformar de dentro para fora, não é de fora para dentro. Meu Deus! Você não entendeu que Jesus tem uma máquina, tem um lance estranho. Jesus meio que vira a gente do avesso, entendeu? Sabe como é que é? Lembra aquele lance que a mulher faz quando vai lavar a calça? Que pega, enfia o braço assim e vira do avesso? O objetivo do Evangelho é esse. Por fora nós estamos todos assim, ó, limpinho, bonitinho. Mas e por dentro? Eita Deus, fala! E a finalidade do Evangelho era essa. E Jesus estava provando para Pedro que por dentro ele estava podre. Isso é fogo, caralho. Aí Pedro, para provar que amava Jesus e que Jesus estava enganado a respeito dele, ele vai e corta a orelha do cara, do soldado. Aí Jesus fala, cara, tu não entendeu nada. Aí vem cá. Pegou o sem orelha lá, botou a orelha lá no sem orelha. E aí, tá escutando sem orelha? Ah, tô, então tá bom, tchau, vai embora comigo. E foi embora. E quando eles descem, Jesus já está preso. A Bíblia vai falar que Pedro chega num local, tá cheio de gente, mulher é um problema sério. E chega de gente. Tu é um deles. Tu é um deles. Tu é um deles, eu vi você com ele. Eu? Você está maluca, mulher? Eu não. Eu nunca vi esse homem. E sai correndo. Daqui a pouco a mesma coisa. Você, não, você também é um. Ah, eu não, eu. Olha o homem que disse que iria entregar a vida por Jesus. Olha o homem. Eu já vi essa novela. Em Parada Jéssica eu já vi essa novela. Falando, tu não é da igreja? Eu não, mano, tô fora da igreja, até um tempão já, mano, não tô na igreja mais não. Cara, como é que tu tá na igreja, tá aqui vindo pegar pó na minha mão? Não tô na igreja não, quem falou? Você tô na igreja? Você tá enganado. Não, cara, mas tu veio que semana passada pregar pra mim? Não era eu não. Um cara igualzinho a mim, cara, mas não era eu. Não, eu não. Não, eu? Cara, você tava no Recanto terça-feira, hoje é quarta, de manhã e tu já tá aqui. Não, irmão, eu não. Você está enganado, irmão. Você está enganado. Não sou eu. Eu já vi essa novela. Eu já vi. E Pedro, aí daqui a pouco uma mulher falou assim, olha, na moral, vou te dar um papo. Tu pode até querer negar, mas tu também era Deus. A tua fala te condena. Tu fala igualzinho ele. Tu fala igualzinho. Tu pode até querer negar. Quando acontece isso, que o galo cantou. Faz igualzinho o galo. Canta aí, galo. Vai, canta. Aí o galo cantou. Olha o irmão falando que parece mais um frango. Brincadeira, tá? O galo cantou. Quando o galo canta, Pedro cai em si. Aí a Bíblia vai contar, nesse mesmo capítulo, Jesus é levado. No capítulo que lemos, Jesus é levado. Quando Jesus é levado, Pedro está lá agora com seus discípulos. Jesus foi morto. E daqui a pouco Jesus fala o seguinte, depois você vê lá, capítulo 21 de João. Ó, galera, ó,
vou pescar. Quando Pedro fala, eu vou pescar, Pedro está dizendo assim, ó, para mim não dá mais. Eu reconheci que eu não era nada daquilo que eu falei para ele que eu seria. Eu reconheci que eu não estava firme em nada. Eu reconheci que eu não amava tanto ele a ponto de entregar a minha vida como eu declarei. Quantos de nós somos assim? Vira e mexe, a gente está falando, mas Senhor, eu entrego a minha vida. É verdade. Eu morro por Jesus, não é assim? Quantos querem morrer por Jesus? Quantas vezes eu Tá bom. fiz isso? Quantas vezes nós, não, todos nós, meu irmão. E Pedro não foi diferente. Ele não foi diferente. Aí tá, Pedro fala para o discípulo, ó, vou pescar. Além da consciência, do peso da consciência, de saber que não era discípulo tal como ele disse que seria, tinha ainda os discípulos amigos. Porque se tem uma coisa que, se tem alguém que tem prazer em lembrar aquilo que a gente falou, são nossos amigos, né? E aí, Pedro? Engraçado, né? Tu não falou, cara? Tu não falou que tu era mais crente do que a gente? Você não falou, Pedro, que tu orava mais do que a gente? Ah, eu me lembro, Pedro, naquele dia lá da revelação, lembra? No dia da revelação, tu falou que a revelação era contigo porque Deus tinha um negócio com você, porque você era realmente integral e sincero e todos nós não éramos. Como é que pode, Pedro? Traíra, X9. Você pode falar, a gente não ora realmente não, a gente não jejua conforme tem que jejuar não, a gente sobe um monte para aí, mas a gente sobe reclamando, tu sabe, mas ó, a gente não entregou ele não, hein? Tu entregou, aí, crentão, espiritualzão, aí, viu? Rapidinho botou calça, né? Tá vendo? A gente não bota calça, mas a gente não entregou ele não, hein? Aí você imagina, aí Pedro fala, não, gente, ó, sinceramente, parei, não dá mais para mim. Eu falei que eu o amava, eu falei que eu ia entregar a minha vida por ele. Eu entendi, depois que o galo cantou, que ele estava certo a respeito da minha vida, que eu não era tão crente assim, que eu não era tão entregue assim. Então, pela lógica, não tem mais jeito para mim. Eu sou um traíra. Eu nunca vou conseguir me manter de pé. Nunca vou conseguir. E quando Pedro nega 3 vezes, você sabe o que isso quer dizer? 3 vezes é a plenitude também. É tipo Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Pedro nega 3 vezes, ele não nega 3 vezes por uma queda, ele não nega 3 vezes por um engano. Não, ele negou, e negou, e negou mesmo. Confirmou, né? Não, ele confirmou. O número 3 também não é só o 7, mas o 3 também revela a trindade, a perfeição, é a plenitude. Não, e ele pensa, caraca, cara, não foi uma queda, não foi um deslize, não, eu falei que eu não era. Eu não estava com ele, que eu não o conhecia, que eu não tinha pacto com ele. Eu falei isso. Cara, quantos de nós estamos a mais da terceira ou além da terceira queda? Quantos de nós? Quantos? Meu Deus. Está além da terceira queda, não é? Lembra quando, não sei se é o seu caso, lembra quando a sua esposa falou assim, olha, eu te perdoei uma vez, te perdoei 2, perdoei 3, mas agora não te perdoo mais não. Já parou para pensar que quem tem dificuldade de perdoar a gente só nos perdoa até 3 vezes? Porque a partir de 3 o pessoal entende não, aí ele vai pecar porque ele quer, vai fazer as abobrinhas porque ele quer. E Pedro foi assim. E alguém que como eu e você estava com o passaporte carimbado para a perdição, porque não tinha mais nada. A vida de Pedro havia acabado. Jesus provou que ele não era crente em nada. Jesus provou que ele era simplesmente um religioso e mais nada. Aí, de repente, Pedro fala para os seus amigos, vou pescar. E quando Pedro fala para os amigos que vai pescar, Pedro está dizendo assim, olha, eu abandonei, não quero mais saber desse negócio de ministério, não quero ser mais discípulo de ninguém, para mim não dá, estou indo embora. Aí os discípulos, alguns dos discípulos disseram assim, não Pedro, a gente vai com você também, João e mais algum, não me lembro o outro, a gente vai com você também. É meio que barata, não tem aquele lance de barata que morde a sopa? O pessoal apontou Pedro, apontou, mas meio que com pena, não Pedro, eu vou contigo, e foram. Aí a Bíblia fala que eles estão no mar agora, estão no mar pescando. Aí Pedro de novo voltou ao ouvir
a musiquinha dele, que ele ouvia de pescador, né? Voltou de novo. De repente, eles ouvem uma voz na beira da areia: Pedro! João! Tem peixe aí? Não, Senhor. Não conseguimos pegar nada. Era distante, não estava conhecendo quem estava na areia. Não conseguimos pegar nada. Joga do lado direito. Você não está entendendo? A gente não conseguiu pegar nada. Tá, beleza. Mas joga do lado direito. Olha só, na moral, eu já estou mal. Já fui acusado ou revelado como sendo X9. Já parei meu ministério. Mas para não te dar uma mala resposta, já estou aqui mesmo, eu vou jogar. Jogou. Porque você está falando, eu vou jogar. Ele jogou. E quando ele puxa a rede, 100 e tantos peixes enormes está na rede dele. E quando ele puxa, ele fica assustado. Aí João olha direitinho. Pedro, é o Senhor Pedro. Aí o que Pedro pensa? Caraca, eu traí ele, eu entreguei ele para os homens. Não, ele veio agora, ele vai me pegar, vai me matar, vai me torturar. Aí o que Pedro faz? Tira a roupa e se lança dentro da água. E Pedro sai nadando, pescador nada pra caramba, e vou fugir dele. Aí Jesus chama Pedro. Jesus chamou Pedro. E quando Pedro chega na areia, meio que desconfiado, e João, aí Jesus falou assim: pô, beleza, vocês pegaram os peixes aí, legal, vamos se unir. Sabe por quê? Ao invés de eu estar aqui para lançar no seu rosto o que você fez de mal contra mim, ao invés de eu lançar contra o seu rosto o que você reconheceu a respeito de você mesmo, tem aqui. A Bíblia fala que estava lá, Jesus criou uma espécie de forninho e estava lá uns peixes sobre a brasa, sendo cozido ou assado. Sabe para quê? Jesus veio fazer o jantar para o traidor. Verdade. Olha que lindo. Jesus veio fazer o jantar para o traidor. Esse mesmo traidor, que quando Jesus ressuscita, aí Jesus encontra com as mulheres, porque somente as mulheres estão lá no túmulo visitando Jesus. Aí Jesus fala para Maria assim: olha, vai lá, fala para os meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei e eu estou esperando eles aonde? Na praia. E quando a mulher chega no ambiente e fala: ó, Jesus ressuscitou e mandou avisar vocês, todo mundo se levanta, começa a botar roupa, bota o terno, a gravata, estava todo mundo largado de qualquer jeito, aí bota o terno, a gravata, e o prendedor de gravata, arruma o cabelo e vai correndo atrás de Jesus. Aí Pedro, não muito empolgado, né? E Maria: vem cá, Pedro, por que tu não vai? Calma aí, Jesus falou meu nome, ele mandou que eu fosse. Ele me chamou, falou para os discípulos. Aí Maria fala assim: olha, o mestre falou para mim bem claro, avisa aos meus discípulos e a Pedro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei das 3 quedas, ou além das 3 quedas, de repente você se identificou. Mas eu preciso que você se identifique também nessa fala. Jesus manda chamar os discípulos, eu não sei qual é o teu nome, e você. Glória a Deus! Jesus manda chamar os discípulos e o Pablo, e o Antônio, o Manuel, o José, o Carlos. Jesus manda chamar os discípulos e você. Sabe por quê? Aleluia! Porque você, devido às quedas, não está mais se considerando como um discípulo. Aí Jesus é específico, chama os discípulos e a Pedro. Chama os discípulos e ele. Beleza, vem todo mundo. Jesus pega o peixe que ele trouxe e cozinhou, e ele coloca na mesa e está todo mundo trocando uma ideia. Só que eu acho interessante, depois você também pode investigar, que Pedro era o discípulo que indagava tudo a Cristo. Você lembra que eu falei? Quando alguém queria saber alguma coisa, eles mandavam Pedro falar, não foi? Mas está todo mundo sentado à mesa e Pedro está mudo, quieto. Pedro não falava nada. Está comendo, trocando ideia. E aí Jesus, pô, que maneiro, como é que é lá? Você foi no inferno? Jesus, pô, fui, cara. Pô, é meio quente lá e tal. E Pedro está quieto. Daqui a pouco Jesus, exatamente no versículo que a gente leu. E aí, Simão Pedro? E você? Tu me ama, cara? Tu me ama? A palavra amor pra gente
A gente, por exemplo, se refere a amor com uma palavra só. Os gregos não. Por exemplo, quando você fala que ama o seu pai, você diz, eu amo o meu pai. E quando você fala que ama o cachorro, você diz, eu amo o meu cachorro. Quando você fala que ama o Flamengo, você diz, eu amo o Flamengo. E quando você fala que ama o Vasco, você diz, eu odeio o Vasco. Não é assim? Então, não é nada disso. Porque a gente utiliza a mesma palavra amor para tudo. Por exemplo, fulano por amor matou a esposa. Aí você pensa o quê? Que amor é esse? Você está maluco? Nunca, não é amor matar uma mulher. Não existe isso. Só que para os gregos, o que acontece? Amor, ela é transferida de três maneiras. Primeiro é o eros, que fala do amor erótico, fala a respeito do tesão, sabe? Daquele amor que acontece na cama. Tem gente que não gosta aqui, mas fala de, sabe? Daquele amor, daquele entrosamento de um casal. E hoje, quando você fala de casal, você tem que falar homem e mulher. Você fala de casal, hoje tem cara que fica assanhado, fica um olhando pro outro. Tem que falar que é homem e mulher. Entre homem e mulher acontece o eros, da onde se origina a palavra erótico, tem a ver com tesão, tem a ver com sexo, aquela coisa. E isso é amor para os gregos. Isso é paixão. E essa paixão é egoísta. Essa paixão é tipo assim, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Isso é amor, é um tipo de amor, mas é um tipo de amor egoísta. Tem o filos, que é o amor que você desprende para o seu pai, para sua mãe, é um amor fraterno. Já existe o ágape, que é o amor que você libera sem esperar nada em troca. É o amor que Pedro disse que desprenderia para Cristo quando ele falou assim, não, Senhor, por amor a Ti, eu vou entregar a minha vida, eu não vou deixar ninguém te levar e te matar. Pedro falou isso lá atrás. O período dele religioso tentou demonstrar uma coisa que ele não sentia. Aí Jesus, quando fala para ele, e aí Pedro, tu me amas? Ou seja, tu me ama com esse amor de entrega, de morrer por mim? Aí a resposta de Pedro no grego é, não, Senhor, eu te filos. Não, Senhor, eu só gosto de você. Pedro, tu me amas? Não, Senhor, eu só gosto. Porque depois que o galo canta, Pedro cai em si e ele reconhece que ele não era tão crente assim. Ele falou, não, Senhor, eu só te filos. Meu Deus. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, aí não, tu me amas? Não, Senhor, eu te filos. Apacenta minhas ovelhas. É interessante que Pedro reconhece a sua fragilidade, mas nem assim Jesus deixa de incumbir Pedro da missão que Jesus tinha por ele. Ou seja, cara, eu sei que tu só gosta de mim e que você não me ama conforme tu me disse antes, mas mesmo assim, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, Senhor, eu te filos. Eu te filos. Apacenta minhas ovelhas. Aí terceira vez Jesus pergunta, tá Pedro, mas você Pedro, olha para mim, eu fui o cara que morri por você, eu fui o cara que em todo tempo provei o amor que eu tenho por você, eu fui o cara que te tirei da garra do teu opressor, daquele que disse que iria te matar e não te matou. Eu sou aquele que te trouxe para esse lugar e te escondi debaixo das minhas asas. E você vai falar que só gosta de mim? Meu Deus! Mas mesmo assim, Pedro, mesmo assim, João, Tiago, José, me ajude a cuidar dos meus, apacenta as minhas ovelhas. E quando a terceira vez Jesus pergunta a Pedro, aí Pedro se entristece. Nós lemos lá. Ele se entristece, porque ele reconhece que ele era alguém que falava e não praticava. Meu Deus. Que ele é alguém que falava uma coisa, mas vivia outra coisa totalmente diferente. Meu Deus. Ele era alguém que aparentava ser o que na verdade ele não era. Ele se entristece porque ele entende que ele quis chamar a atenção de Deus pela aparência, mas só que a Deus ninguém
ninguém engana pela aparência, sabe por quê? Glória a Porque Deus. os olhos dele são como chama de fogo, e esses mesmos olhos estão sobre tudo e todos. Aleluia. Ninguém foge, ninguém engana a Deus. E Pedro agora cai na sua sã consciência. Não, Senhor, eu só gosto do Senhor. Cara, se fosse há 15 dias atrás, Pedro iria dizer: não, claro que eu te ágape, Senhor, eu entrego a minha vida, eu subo um monte, eu moro no monte um mês, se qualquer coisa eu não faço amor com a minha esposa durante um ano. E tem essas coisas, né? Consagração, aí fica 3 meses sem tocar na mulher, aí a mulher fica brava e fala que foi o demônio. Então não foi demônio não, é você que não está dando no corpo, entendeu? Aí fala que é demônio. Não, Senhor, por amor a ti, Senhor, por amor, sabe? Se fosse 15 dias atrás, Pedro iria dizer isso, mas agora, depois que o galo canta, Pedro entende quem realmente ele é. Ele declara isso para o Senhor: não, Senhor, eu não sou aquilo tudo. Senhor, eu estou de conversa fiada. Senhor, na verdade eu estou me escondendo. Senhor, na verdade eu falei que se eu for lá para fora, eu já estou pronto para ir para fora. Eu não estou pronto nada. Estou não, Senhor. Eu estou na verdade querendo ir agora, porque está perto do pagamento da minha mãe, está perto do meu pagamento. Eu estou doido para pegar o dinheiro e invadir a favela. Glória a Deus. Estou doido. Então, Senhor, eu quero ir agora, porque o Senhor sabe, né? Pô, meu irmão chegou de viagem, meu primo está embarcado, vai voltar agora. O Senhor sabe, né, Senhor? Estou indo agora por isso. Aprendi a fazer uma coisinha boa, posso ganhar um dinheirinho lá fora. O Senhor sabe disso. Eu não estou indo para nada, eu não quero pregar evangelho nenhum, Senhor. Eu quero ir para lá porque eu já estou de saco cheio disso aqui, Senhor. Estou com raiva na cara da Laí, estou com raiva na cara desse irmão. Aí todo mundo que olha para mim, eu fico bravo porque só tem os mesmos homens, a mesma cara, nego peida do meu lado, eu bafo, nego não toma banho. Estou de saco cheio disso aqui, Senhor. E eu estou caçando o meio para querer sair meio que debaixo das tuas mãos, entendeu? A parada é essa. Agora é essa. Eu estou falando, se eu estou com saudade da mulher, não estou nada. Se eu vou sair daqui, eu vou direto mesmo, eu vou zoar a boca. Eu estou falando que eu vou me reconciliar com a minha casa, não vou nada. Vou nada, tem um bofe lá que me banca, eu vou para ele de novo. Não tem ninguém aqui assim não, né? Não. Tem um pessoalzinho macho lá fora não, né? Tem não? Tá maluco, tá arrependido. Não tem ninguém não, né? Eu não sei porque eu estou falando muito isso, eu acho que isso é revelação, hein, cara? Você acha que isso é revelação? Não é não, né? Mas, cara, aí Pedro reconhece isso, ele olha para dentro dele e fala: não, cara, não é nada de espiritualidade, não é nada para fazer a obra, não é nada para evangelizar, nada. Ele fala isso para Deus, para Jesus. Jesus fala: beleza, Pedro, gostei, cara. Você reconheceu o ser humano podre que você é. Aleluia. Você reconheceu, cara, e é isso que eu quero, é disso que eu gosto, que você seja sincero e revele as suas mazelas. Só que tem uma parada. Jesus fala para ele assim: olha, quando você era pequeno, você não sabia para onde você ia, para onde você vinha, você era religioso, você falava que na verdade dava na telha, não era nada daquilo. Agora é diferente. Agora você vai dar a sua mão, vai ter gente que vai algemar você, vai te levar preso. Por quê? Porque a partir de agora você não vai viver conforme a sua vontade, você vai viver segundo as minhas vontades. Ou seja, esse papo também de viver reconhecendo que é errado, viver reconhecendo que é falho, isso também não agrada a Deus não, sabia disso? Não agrada não. Lutero fala que o amor de Deus não é só para se manifestar na vida daqueles que não são merecedores, mas o amor de Deus também fabrica e forma aqueles que são merecedores desse amor. Aleluia. Ou seja, não é só uma questão de você reconhecer a graça e continuar o mesmo vacilão que você é. Não, é você entender a graça e começar a reagir. E falar: Senhor, realmente eu pequei, eu dei mole, o galo cantou, eu te neguei. Só que não, agora eu quero entregar a minha mão, eu quero viver diferente, eu entendi o Evangelho e eu sei o que é misericórdia. E misericórdia é a oportunidade que o Senhor me dá a cada manhã de eu me tornar um ser humano novo. Glória a Deus! Ter uma vida nova. Aqui não tem essa história. Passou 3 meses aqui, aí quando volta cai, porque a carne é fraca. Isso é conversa fiada. Você não conheceu a graça, o amor, o Evangelho do Senhor, que ainda que te permite tu passar, mas tu continua. Não, mano, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Olha quantas coisas eu perdi
lá atrás. Eu me perdi porque eu fui cego, fui burro, fui otário, fui Zé Ruela, fui Zé Mané, fui cavalo do diabo. Mas agora não, agora Deus me deu uma consciência. Deus me mostrou que eu não sou isso tudo, mas me deu um caminho para que eu me torne ou me transforme segundo Ele. Glória a Deus! Aleluia! Essa é a síntese do Evangelho. É Deus te mostrando que você não é tudo aquilo que você diz que é, mas Deus te dando as coordenadas para que você se torne aquilo que Ele quer que você se torne. Aleluia! É o Evangelho. E aí, tu me amas? Não, Senhor, eu te amo não. Não te amo nada, estou com a dificuldade de perdoar, Senhor. Tá ruim, não te amo nada. E esse sentido de amar é entregar a vida. E hoje a gente pensa que entregar a vida é só morrer, né? Não. Entregar a vida é você amar quem você não quer amar. Entregar a vida é você emprestar para quem você não quer emprestar. Entregar a vida é você doar para quem você não quer doar. Entregar a vida é você ser aquilo que você não quer ser, aquilo que a sua carne não aceita que você seja. Isso é entregar a vida também. E Paulo vai dizer, a gente estava falando sobre isso aqui, eu vou encerrar, que nós temos que ser um sacrifício vivo. Sabe o que é isso? É se sacrificar vivo. É sentir a carne todo dia. Não vai acabar não. É isso aí, a luta. Quando Jesus fala, cara, negue-se a si mesmo, é isso. E se a gente não estiver apto a negar a si mesmo, a entender as nossas mazelas e buscar Cristo, que é o nosso mediador, mano, a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho não é para gente perfeitas, tá? Mas também não é para nos manter imperfeitos até o final da vida. O Evangelho é uma chave que nos pega tortos e começa a nos moldar. E dói, hein? Dói. É verdade. Porque tem situação que ele tem que apertar. Às vezes ele vai ter que apertar seu saco, porque seu saco tem que se converter. Seu pinto tem que se converter. Ele faz o quê? Pega o alicate e aperta seu pinto. Aí às vezes é a sua barriga. Você come muito, é o glutão. Aí ele vai apertar a sua barriga. Aí os seus olhos, tá? Com consciência dos olhos. Você não pode ver uma novinha, um bumbuzinho mais pra cima. Aí ele vai fazer o quê? Aperta os seus olhos? Não, ele enfia a chave de fenda nos teus olhos. Aí a sua mente é a podridão. Você só pensa coisa ruim. Aí ele vai lá e dá umas 3 marteladas. É assim, o Evangelho é esse. No final da conta, ou tu tá doido ou tu tá bom. Esse é o Evangelho. Mas nunca que conhecendo o Evangelho, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Cara, que quando você tem um encontro com Cristo, mano, o ser humano, qualquer ser humano que diz pra você que teve um encontro com Cristo, mas se ele não sair com essa ideia de que, cara, não, eu não sou tão bom assim, e eu preciso ser bom, ele teve encontro com Cristo não. Ele teve encontro não sei nem com o quê. Com o hino da Damares, ele teve encontro com o corinho de fogo, com fogo no pé, mas com Deus não. Cara, quando você tem um encontro com Jesus, cara, é a mesma coisa, você é um fusquinha e tu deu de cara com a carreta. É um estrago, não é? Isso é o que o Evangelho faz com a gente. E foi isso que o Evangelho fez com Pedro. Porque aquele medroso, aquele que negou, agora, em Atos capítulo 2, fica de pé. Glória a Deus. Em Atos capítulo 2, é um dos líderes da igreja. Aleluia. Depois que o Espírito Santo desce naquele homem, ele é um dos líderes da igreja. Paulo, se você colocar Pedro e Paulo, tem um paralelo entre um e o outro. Foram 2 formidáveis homens de Deus. Mas primeiro houve a queda, reconheceu quem era, mas permitiu que o Espírito Santo habitasse dentro dele e depois se tornou uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem se tornar uma bênção nessa noite? Amém, Senhor. Amém. Entenda uma coisa, reconheça. Tu é ruim. Tu não é tão espiritual assim. Reconheça. Fala pra Deus, não. Na verdade, estou orando aqui, Deus, mas tu sabe, eu não queria orar não. Só estou orando porque não tem televisão, não tem um videogame, não tem um WhatsApp, não tem um Facebook. Por isso que eu estou orando. Não queria estar orando aqui não, Deus. Vou ser sincero, mas não tem nada, não tem que trocar uma ideia assim. Chega aí. Seja sincero para Deus. Mas fale para Deus, eu não queria ter que estar aqui com o Senhor, porque eu não tenho outra opção. Eu não gostaria de realmente estar aqui. Eu queria sentir isso de verdade, Deus. Tem uma galera aí, Deus, que fica 3 horas direto, eu não consigo. Às vezes eu fico de migué, só ajoelho assim, toco a cabeça, para passar o tempo e depois vai embora. Eu não falei nada, tu sabe. Fale isso para Deus, mas diga para ele, não, Senhor, eu queria ter palavra, eu queria realmente ter um contato, sabe? Eu queria chegar e entrar na tua presença, não ter nem hora para sair, ficar o dia
quê? Porque Deus vai dizer para você, realmente, você é assim. Mas Deus não vai te manter assim. Ele vai fazer com você, assim como Ele fez com Pedro. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando você diz para Deus que você é um traidor, ao invés de Deus te bater, ao invés dele te torturar e te matar, sabe o que Ele faz? Ele pega um peixe e ele assa para sentar na mesa com você, para trocar uma ideia com você e para dizer para você assim, tu é traidor? Sou, Senhor. Tu reconhece isso? Reconheço. Então, com essa mesma consciência, querendo se transformar em um homem novo, apacenta minhas ovelhas. Glória a Deus. Me ajude a cuidar dos meus. Sabe por quê? Porque o Senhor quer colocar, cuidando dos deles, aquele que tem uma consciência humana, aquele que sabe que também peca, aquele que sabe que também erra, aquele que sabe que também é ruim. Porque imagina, é ruim, né? Tem um cara aqui na frente que fala para você ser, fala para você fazer, e ele sempre se coloca como sendo melhor. Esse tipo de gente não foi chamado por Deus, tá? Não foi. Sabe quem foi chamado por Deus? Os improváveis. As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chamou gente que vai dizer para você assim, ei, tu é pecador? Beleza, eu sou também, me abraça aqui. Vamos clamar ao Deus que restaura a vida dos pecadores. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que teve o primeiro contato com Pedro quando ele estava pescando, e o Deus que teve o último contato com ele na praia de novo quando ele está pescando. Ou seja, quando você pensa em voltar atrás, novamente o Senhor vai atrás de você também. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Mas cara, ó, na moral, seja sincero. Vamos fazer uma oração sincera. Senhor, eu estou aqui, 15 dias, não aguento mais, estou cheio de tesão aqui, estou doido para fazer uma homenagem, mas não posso, eu quero uma parada contigo. Não, seja sincero. Deus, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas não consigo. Eu pego a Bíblia, me dá sono, embaraça tudo. Eu fico pensando em coisas que eu não tenho que pensar. Me dá força, Deus. Me dá força. Deus, eu estou aqui, estou esperando a hora de chegar lá fora, eu vou bater, vou fazer acontecer. Me ajuda, se eu não fizer isso, não vai ser. Vamos orar. Vamos falar com Deus de verdade. Amém? Amém? Pai, nós queremos te glorificar nessa noite. Toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos. O Senhor bem sabes a barreira, a dificuldade que cada um deles tem passado aqui nesse lugar. Qualquer pessoa pode olhar para eles estereoticamente e dizer, você está bem, você mudou, a sua face está diferente, agora você está brilhando, mas na verdade o Senhor sabe o que realmente está passando no interior dos seus filhos. O Senhor conhece o conflito deles, Deus. O Senhor bem sabe, Pai, o que na verdade eles fazem para parecer que está bem, mas na verdade não está. Mas Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que transformou a vida de Pedro, o Senhor é aquele que mostrou para Pedro que ele era ruim, que ele iria negar, que ele não iria se entregar, que ele não iria, Senhor amado, até o final, Deus, mas o Senhor restaurou aquele homem ao ponto de que quando ele foi restaurado, ele foi pego para ser morto. E ele foi, a sentença dele foi ser crucificado, e ele disse, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Aquele que era medroso, que não era um crente de verdade, agora virou um mártir, um herói da fé. Isso porque o teu Espírito o capacitou, e esse mesmo Espírito nós clamamos nessa noite, capacite cada um desses teus servos, capacite cada um desses teus filhos, renova as forças, transforma, Pai, que aquele que estava desanimado durante esse dia, Deus, após a palavra que o Roberto compartilhou, após os louvores que foram compartilhados, restaura a vida desse teu filho, para que ele continue aqui o tempo que for preciso. Muito obrigado pela vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir a Senhor. Terminado, em nome de Jesus, só vitória. Amém. Vamos tirar foto aqui, dá para tirar foto? Vamos tirar ali? Dá para tirar foto aí? Só para olhar para essa cabelinho? Sem máquina. Bota essa máquina para lá. Sem máquina.